Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, graças e paz, tudo bem por aí? É um prazer, um privilégio estar aqui mais uma vez para falar com vocês um pouquinho sobre a palavra do Senhor e sobre o que Ele tem ministrado no meu coração. Muito feliz com essa oportunidade, espero que o que eu vou compartilhar aqui hoje possa servir de edificação para a sua vida. Bem, ultimamente eu tenho estudado um pouco e lido até algum material complementar aqui a respeito de discipulado. Eu acho que é um tema que Deus despertou no meu coração de estudar um pouco, e eu tenho lido a esse respeito e eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que eu aprendi esses dias, né? Eu estou lendo um livro onde o autor ele faz algumas considerações bem interessantes, né? Ele considera, por exemplo, que antes da Reforma Protestante havia um foco muito grande nas obras, né? Salvação pelas obras. E que a Reforma ela trouxe luz à verdade bíblica de que a salvação ela é de graça, né? Ou ela não nos custa, ela já foi paga por Cristo, né? Por Jesus na cruz, né? Mas uma vez salvos, nós temos que andar em novidade de vida porque ela é de graça, mas não saiu de graça para Deus, né? Ela custou muito caro. E nós fomos chamados, nós recebemos o Espírito Santo, portanto, nós somos chamados para andar em novidade de vida. E ele fala que houve uma deturpação, né, dessa ideia, e a igreja ela começou a andar de uma forma a entender que uma vez que a salvação foi de graça, então posso continuar andando do mesmo jeito que eu andava antes de ser salvo. Ou que eu posso escolher quais áreas ou quais temas da Bíblia eu estou disposto a andar de acordo com o que ela orienta, e outros temas eu começo a relativizar, né? É interessante que esse livro foi escrito há mais de 70 anos e ele me parece muito atual, né? E o autor começa a criticar, ele começa a falar um pouco a respeito da necessidade de que fé e obediência elas andem sempre juntas, né? Que é necessário que se tenha fé para que se possa obedecer, mas é necessário também que se obedeça para que a nossa fé aumente, né? Nós fomos chamados para uma vida em obediência. Obediência àquele que entregou a vida por nós, né? E aí ele cunha um termo, né, um conceito que ele chama de graça barata, em contraponto ao que ele chama de graça preciosa. Eu queria ler só um pedacinho para vocês aqui, para vocês entenderem o que ele fala a respeito dessa graça barata e dessa graça preciosa. Ele diz o seguinte: a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento do pecador. É o batismo sem disciplina eclesiástica. É a comunhão sem confissão de pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado. É a graça sem cruz. É a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. A graça preciosa é o tesouro oculto no campo, pelo qual o ser humano vende feliz tudo o que possui. É a pérola preciosa, pela qual o mercador oferece todos os seus bens. É o domínio do reino de Cristo, pelo qual o ser humano arranca o olho que o faz tropeçar. É o chamado de Jesus Cristo, pelo qual o discípulo deixa suas redes para trás e o segue. A graça preciosa é o evangelho que sempre se deve procurar. Ver que são dois extremos, né? E é triste a gente pensar que, infelizmente, às vezes a igreja, nós estamos mais próximos da graça barata do que da graça preciosa. Às vezes nós estamos tão preocupados com o que Cristo pode fazer por nós, ou o que deveria fazer por nós, ou o que nós gostaríamos que Ele fizesse, e nos esquecemos que nós estamos aqui para fazer a vontade dEle, né? Para fazer cumprir o querer dEle na nossa vida, para viver de acordo com essa graça preciosa, né? E ser usados por Ele aqui, né? Nós somos soldados que fomos regimentados para estar aqui, e não turistas para serem atendidos por um garçom, né? É bem diferente. E é interessante, eu tenho meditado muito nesse tema, e em uma determinada parte desse livro, o autor faz uma outra reflexão a respeito do texto que se encontra em Mateus 5, do verso 13 a 16. Nesse texto, o autor fala a respeito é um texto muito conhecido, né? Então, Mateus ele relata Jesus Cristo falando sobre nós sermos o sal da terra e a luz do mundo, né? E um ponto que o autor levantou e que eu não tinha parado para pensar, eu sempre pensava muito, né, o que a luz faz, o que o sol faz, quais são as suas propriedades, como é que a gente pode tentar aprender com isso. Mas tem um ponto no começo do texto que o autor chama atenção, que é o seguinte: Jesus Cristo não diz que nós devemos ser, ou que nós seremos, ou
se nós formos, seremos bem-aventurados, ou que nós deveríamos ser sal da terra. Não, não. Ele diz que nós somos, né? É uma sentença. Uma vez que nós fomos salvos, nós somos sal da terra. Nós somos luz do mundo. Nós não deveríamos ser, nós somos. Né? Então nós não temos escolha. Se você realmente entregou sua vida para Cristo, você é sal. E se você é sal, você tem que mudar o ambiente no qual você está. Né? O sal ele tem que ser um agente constante de purificação. E aí eu lanço a pergunta: você tem sido um agente constante de purificação no seu meio? Você tem sido diariamente esse agente de purificação? Ou você tem agido da forma que todo mundo age e tem acompanhado esse rebanho? Nós temos sido sal, né? Porque o texto continua e diz que o sal, uma vez que nós somos sal, o sal que não salga, ele é pisoteado, ele não serve para nada. Então, o autor até fala que a salvação para qualquer pecador aqui na terra, porque o sal está aqui para salgar e para oferecer essa oportunidade. Mas aquele que já é sal e que não exerce a sua função, não tem como recuperar o sabor, né? Não tem como, não há salvação para aquele sal que está sem sabor. Então, meu irmão, o convite que eu faço hoje é que nós reflitamos, né, na nossa vida, reflitamos em como nós temos procedido no âmbito familiar, no âmbito profissional, em todos os âmbitos da nossa vida, para perceber se nós temos perdido o nosso sabor, ou se o nosso sabor tem começado a se assemelhar com o sabor que nós tínhamos antes de sermos salvos, e que nós possamos buscar a Deus, recuperar esse sabor, para que nós possamos continuar sendo sal aqui na terra, sendo verdadeiros discípulos daquele que nos salvou, buscando a Ele muito mais para entender como nós devemos e como nós podemos ser úteis na mão dEle, do que querer saber como é que Ele pode, às vezes, atender as nossas necessidades. Que nesses tempos tão difíceis, né, prometi que não ia falar disso, mas, enfim, mas que nesses tempos tão difíceis nós possamos ser sal e luz para todos aqueles com quem nós temos a oportunidade de diariamente compartilhar um pouco do nosso tempo aqui na Terra. Que o Senhor te abençoe. Amém.